No caso, aí eu consegui, né, já botar para vocês. Então, a aula 1 eu falei sobre as teorias de enfermagem, né? Falei um pouquinho sobre o que era a equipe, né, de enfermagem, a necessidade da gente manter um trabalho organizado dentro de um período em que eu consiga me organizar dentro de 12 horas de plantão, né? O que eu vou fazer? Quais as tarefas que eu vou desenvolver, tá? Então, eu falei um pouquinho sobre as teorias administrativas, tá? Mas vou falar agora um pouquinho das teorias de enfermagem, tá? Tava o tempo todo falando, gente, eu preciso de ter uma administração formal, eu preciso entender que eu tenho que dar banho de manhã, mas eu preciso entender também que dentro desse serviço eu também tenho pessoas que pensaram em como que eu iria desenvolver essas atividades. E dentro da enfermagem também tiveram pessoas, mestres, né, que desenvolveram teorias. Uma delas é a teoria das necessidades básicas, que foi desenvolvida pela Virginia Henderson, que ela enfoca o papel da enfermeira em ajudar os pacientes a manter a saúde, recuperar ferimentos ou alcançar uma morte pacífica. Em seu trabalho, ela continuamente enfatiza o dever da enfermeira de se concentrar em ajudar o paciente em vez de ajudar ao médico. Essa mulher, ela foi brilhante, né? Por quê? Porque até então nós éramos taxados de auxiliares de médico. Virgínia, ela vem com a teoria dela das necessidades, informando que eu precisava centrar o meu cuidado ao paciente. O médico é um segundo elemento, ou seja, eu preciso auxiliar o médico numa sutura, num curativo, né? Mas o meu principal objetivo era o paciente, tá? Então, com isso, eu começo a entender que nós tínhamos que formar uma equipe de trabalho em prol dos pacientes, tá? Então, ela é considerada a mãe do cuidado de enfermagem moderno. E ela delineou 4 necessidades básicas que eu tenho que trabalhar com os pacientes e que são necessárias para que os pacientes consigam a sua independência. De que forma é isso, tá? Gente, todos nós temos necessidades, né? Nós temos a necessidade de comer, não é? Então, necessidade humana básica. São todas as necessidades que eu preciso contemplar para poder ter qualidade de vida. Todos nós precisamos beber água, todos nós precisamos se alimentar, comer, todos nós precisamos tomar banho, precisamos ter horas para dormir, para ter o meu descanso fisiológico. Também preciso ter o hábito da leitura, o hábito do lazer, da religiosidade, não é assim? Isso são necessidades que fazem com que eu sobreviva nesse mundo. Isso se chama necessidades humanas básicas. Então, ela coloca que eu tenho 4 necessidades que são primordiais para que eu possa viver independentemente.
E a partir do momento em que uma dessas necessidades elas são interrompidas, eu tenho um problema. Então eu preciso o quê? Tratar desse problema da melhor maneira possível para que eu me torne novamente um ser independente. Então, são 4 necessidades. A primeira são as necessidades psicológicas, principalmente como o indivíduo vai lidar com seus medos. Como que eu estou naquela internação, por exemplo, ou na unidade básica de saúde? Será que eu estou bem psicologicamente? Né? Será que eu estou com crise de ansiedade? Por quê? Né? Outra necessidade é a necessidade fisiológica. Quais são? Aquilo que eu falei: comer, dormir, beber água, né? Me alimentar da melhor maneira possível. As necessidades espirituais: adorar, ter fé, a religiosidade, acreditar, porque a fé ela é invisível, mas já está comprovado cientificamente que precisamos ter a consciência, né, de que eu acredito que eu vou ficar boa, que eu vou me recuperar, que eu vou embora para casa. Isso é o quê? É ter fé dentro de uma, de repente, religiosidade. Outra necessidade é a necessidade social. Nós precisamos ter um convívio social, precisamos estar com pessoas. Gente, até o fato de eu ir na igreja, sair da minha casa e ir para uma igreja, um templo, né? Eu estou o quê? Atingindo a minha necessidade social. Eu preciso de ter convívio com pessoas. Então, eu preciso ter a minha questão psicológica ok, fisiológica ok, espiritual e social. A partir do momento em que eu tenho o equilíbrio dessas 4 necessidades, eu consigo ter saúde, tá? E com isso, o que aconteceu? Baseado nessa teoria em que há a necessidade de cuidar das pessoas, e esse é o meu papel enquanto enfermagem, eu preciso ordenar o meu cuidado, para que todos aqueles 4 eixos sejam contemplados dentro da minha assistência, além do eixo administrativo, que eu preciso entender que ele tem que ser feito. Não adianta só eu ir à beira do leito, dar assistência para o paciente, porque eu preciso entender que o meu setor tem que estar organizado para eu poder trabalhar. Então, com isso, surge a sistematização da assistência de enfermagem, o famoso SAI. Lógico que para chegar neste SAI, houveram outras teorias. No caso, a teoria da Wanda, né, que é o processo de enfermagem, né, que me coloca que eu preciso ter um processo também de organização do meu trabalho, para que eu possa, dentro de 12 horas de plantão, sejam contempladas todas as minhas atividades e fluxos de trabalho, em que eu possa também ter menos gasto de tempo na assistência. Ok? Então, a partir desse momento, isso foi de 2009, o SAI ele foi instituído. Ou seja, o Conselho Federal de Enfermagem reconhece que eu preciso ter um trabalho
sistematizado e organizado. Então, essas formas de sistematizar essa assistência, eu tenho que ter, como é que eu vou falar? Eu tenho que ter formas, saídas, fluxos e processos de trabalho. Então, aí tem alguns deles. Primeiro, são os protocolos. A escala de funcionário diária, os fluxos, o processo de enfermagem são formas de sistematizar, organizar essa assistência. O que é isso? Tá? Eu tenho que ter uma escala de serviço de enfermagem para eu poder distribuir as minhas tarefas. Está dentro da minha sistematização da assistência de enfermagem. Então, o processo de enfermagem, ela é uma ferramenta, é um método que eu utilizo. POP também entra. POP é procedimento operacional padrão, que não deixa de ser um fluxo de trabalho. Então, o processo de enfermagem é uma ferramenta metodológica utilizada para tornar a assistência de enfermagem sistemática, organizada, né? Ela tem que ter também uma orientação do cuidado do profissional. E ali eu vou promover o quê? A qualidade no cuidado prestado. Ou seja, eu vou entender que eu vou priorizar os banhos, eu vou entender que eu tenho que priorizar os pacientes mais graves, eu tenho que entender que se eu tenho um paciente com TCE, eu vou priorizar a minha assistência neurológica. E isso está onde? Está dentro da sistematização da assistência de enfermagem, tá? Então, a sistematização, ela vem a organizar o trabalho do profissional, enquanto método, tá? Pessoal e também de instrumentos. Então, com isso, que instrumentos são esses? A gente vai ver mais a seguir, tá? Então, através de processo de trabalho, de instrumento de trabalho, eu consigo operacionalizar a minha assistência. E aí eu consigo dar conta de todos os pacientes, de tudo aquilo que eu tenho que prestar cuidado, porque existe o cuidado da assistência relacionado à enfermagem, né, que é o diagnóstico de enfermagem, e existe o diagnóstico clínico, médico, e também a prescrição médica, que eu devo seguir. Então, existem esses instrumentos, tá? E existe, no caso também, deixa eu ver aqui, porque eu acabei passando um acima, né? Existe também, né, fluxos administrativos, mas que são necessários para eu desenvolver o meu processo de trabalho naquele dia de plantão. Gente, eu tô falando devagar, que é para vocês irem acompanhando o raciocínio, tá? Então, como falado anteriormente, tá? Os protocolos, eles são necessários. No caso, né, como Quintino falou, a questão dos POPs, os procedimentos operacionais padrão, as normas e rotinas, né, são fluxos de trabalho necessários para que eu tenha um processo de atendimento em sequência daquele paciente, tá? Então, o processo de enfermagem, ele é uma ferramenta, é um método que faz com que a minha assistência de enfermagem, ela seja organizada. Então, eu começo a entender o que eu faço a partir do momento em que eu bato o ponto e entro dentro do hospital para poder trabalhar, sabe? Então, eu sei
o horário do banho no leito, eu sei o horário das medicações, eu passo a me programar porque às 10 horas a ambulância vai chegar para levar o paciente para fazer um exame fora do hospital, ou que o paciente vai ser transferido para uma unidade de referência, então eu tenho que ter um checklist da ambulância, tudo ok para ele poder viajar. Isso tudo está dentro de um processo de trabalho, certo? Bem, então, por este método, esse fluxo de trabalho, ser um método científico, baseado numa teoria, porque ele não veio por acaso, ele não veio do nada, tá? A sistematização da assistência de enfermagem, ela foi criada através de um grupo de trabalho baseado nas teorias administrativas científicas. Não veio aleatoriamente. Ela não surgiu do nada. Ela surgiu de um fluxo de pesquisa científica, tá? Então, a sistematização da assistência de enfermagem, ela promove a consolidação da profissão da enfermagem e da visibilidade para as ações desempenhadas pelo enfermeiro. O que é isso? A sistematização da assistência de enfermagem, ela é do enfermeiro, ela é de competência do enfermeiro. Porém, o técnico, ele precisa entender o que é essa sistematização para poder saber o que ele vai fazer com o seu paciente no dia a dia, tá? É de competência do enfermeiro desenvolver o SAI, mas é competência do técnico seguir o SAI que o enfermeiro estabelece. Então, quando ele fala que promove a visibilidade, significa que eu consigo enxergar dentro do SAI, né, o papel de cada um dentro da assistência de enfermagem. Ele oferece subsídios para o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico como profissão. Por quê? O SAI é como se fosse, digamos assim, o prontuário médico, só que é o prontuário da enfermagem. Então, ele é muitas vezes utilizado também para desenvolver pesquisas científicas de atuação da enfermagem, para melhorar a assistência, para desenvolver novas tecnologias de assistência, tá? Então, esse SAI, ele serve também para isso. Ele promove também a diminuição de gastos gerados por erros e desperdícios de tempo, que são resultantes de um ambiente de trabalho desorganizado. Então, a partir do momento em que eu organizo a minha assistência de enfermagem, eu reduzo o meu tempo e também eu organizo o meu trabalho, o meu processo de trabalho, mas também eu entendo que passo a ter uma qualidade de vida laboral, porque eu vou entender o passo a passo até de como segurar aquele paciente adequadamente para que eu não tenha problema na coluna, que eu não tenha uma sobrecarga na minha coluna, e assim vai. Então, o SAI, ele promove, tá, a diminuição dos gastos gerados por erros e desperdícios. O que significa isso? Que eu passo a ter um controle a partir do momento em que eu tenho os POPs, onde vai me dizer o que eu gasto naquela técnica. Por exemplo, passagem de sonda nasogástrica. Eu vou usar um pacote de gaze, 5 ml de lidocaína, uma seringa de 20, uma sonda, esparadrapo, ou seja, eu tenho determinado o que eu vou usar.
tá? E é um respaldo seguro através do registro que garante a continuidade, a complementaridade multiprofissional. O que é isso, tá? Gente, o nosso trabalho da enfermagem, a nossa assistência, ela é 24 horas ininterruptas. A enfermagem é a única profissão que fica verdadeiramente 24 horas à beira-leito, na assistência integral ao paciente, de domingo a domingo, tá? Então, o SAI, ele nos dá o respaldo seguro e legal da continuidade dessa assistência. Através do quê? Através da nossa evolução de enfermagem. Através da prescrição de cuidados de enfermagem realizado pelo enfermeiro. O médico, se ler a minha evolução, ele vai saber se aquele paciente fez curativo naquele dia, se ele não fez, né? Ou o que foi feito naquele dia. Entende? Então é ali que eu tenho que registrar tudo. Tudo. Tudo que eu faço com o paciente é no formulário de evolução, ok? O SAI também, ele promove a aproximação entre o enfermeiro, entre o usuário e entre a equipe multiprofissional, né? Por quê? Só dessa forma que a gente tem um entendimento. Por exemplo, né, um paciente que ele tem que ter uma vigilância neurológica. O médico solicita, o enfermeiro prescreve também e o técnico evolui. E com isso, no dia seguinte, toda a equipe multiprofissional, quando lê o SAI anterior, ele consegue entender se aquele paciente melhorou, se ele não melhorou, né? Se ele está com AVC isquêmico, se ele está melhorando, se ele está piorando. E assim vai. A comunicação, ela é otimizada. Ela consegue ser clara e objetiva através do momento em que eu tenho uma prescrição, eu tenho uma sistematização empregada. Ela garante uma assistência de qualidade, com eficiência e eficácia. Por quê? Eu, enquanto enfermeira, eu faço um diagnóstico daquele paciente relacionado à enfermagem. E o técnico, ele segue aquelas orientações. Então, com isso, por exemplo, eu peço para o mudança de decúbito de 3 em 3 horas. Eu melhoro a qualidade da assistência porque eu promovendo a mudança de decúbito de 3 em 3 horas, eu não vou deixar desenvolver naquele paciente úlcera por pressão. Consequentemente, ele não desenvolve uma infecção, não desenvolve uma sepse e consegue até ter alta mais cedo para casa. E esses registros, eles são fonte de informação para o Sistema Único de Saúde. Ele desenvolve ações, planeja atitudes voltadas para quê? Para a saúde da população. Ok? E quais são as etapas do SAI? Né? Que etapas são essas? Nós vamos agora falar uma por uma, né? E depois eu vou postar para vocês um exemplo do que é cada formulário, que eu vou pegar até no hospital para vocês entenderem, porque vocês vão lidar com isso depois
no estágio, inclusive, já começando no estágio, tá? Então, o SAI, ele tem 4 etapas. A primeira etapa, 4 etapas que vêm a ser coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação e a avaliação, tá? Então, vamos falar sobre a primeira. A primeira etapa vem a ser a coleta de dados ou o histórico de enfermagem, tá? E vocês também fazem também esse levantamento de dados. Então, ele é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, sobre a família ou a coletividade e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. O que é isso? É a história do paciente. Quando vocês vão num consultório, né, vocês vão numa consulta, o médico não pergunta, você já fez cirurgia? Você tem hipertensos na família? Você tem diabéticos na família? Né? Vocês têm essas perguntinhas. Através dessas perguntinhas, que a gente chama de anamnese ou histórico de vida da pessoa, é que a gente vai fazer levantamentos importantes que direcionam o cuidado desse paciente, tá? Então, toda vez que esse paciente, vamos botar aqui na área hospitalar, né? Ele vai entrar, ele interna, eu faço um questionário, quer dizer, umas perguntas, uma entrevista sobre a saúde desse indivíduo. Então, eu faço a coleta de dados. Então, eu pergunto se ele é alérgico a qual medicação, se ele é alérgico a alguma comida, né? A cheiros, perfumes, né? A alguns alimentos, tá? Então, isso é a coleta de dados. A gente chama de história pregressa do paciente e atual. Na pregressa, há tudo aquilo que ele fez. Se ele já fez cirurgia, por exemplo, tem pacientes que internam com pneumonia, mas eles estão com marca-passo. Isso é um dado importante para mim. Por quê? Se ele tem marca-passo, eu tenho que me atentar para quê? Para a frequência cardíaca dele. Então, é tudo aquilo que ele faz no passado e que ele traz de hereditário, como hipertensão, diabetes, algumas doenças degenerativas, como doenças autoimunes, né? Se ele faz tratamento para alguma doença, qual? Se ele já faz uso de alguma medicação, né? Se ele faz uso de insulina, enfim, é obtenção de informações sobre ele e sobre a sua família. Mas também, eu posso também fazer um levantamento das necessidades básicas dele como um todo. Qual é a religião dele? Para que eu possa entender que, de repente, ele precise de uma Bíblia. Um exemplo. Então, o levantamento de dados, eu vejo aqueles 4 eixos que nós vimos anteriormente. O eixo psicológico, né? O eixo biológico, né? Todas aquelas 4 etapas que nós vimos anteriormente, tá? Depois que eu faço o levantamento de tudo, eu passo para o diagnóstico de enfermagem. Porém, não posso esquecer que lá em cima, na coleta de dados, eu vou verificar, inclusive, se esse paciente ele tem veia pega, se ele está em hidratação, se ele tem alguma ferida, qual é o tipo de ferida que eu tenho que evoluir, tá? Então, eu tenho que ver tudo.
Eu faço um levantamento de todas as necessidades dele. Psicológicas, sociais, né? Religiosas, biológicas, tá? E abordo, inclusive, ele pode falar sobre a sua situação financeira. Por exemplo, ele pode estar na internação preocupado porque ele recebe a pensão dele, do INSS. E ele tem que receber esse dinheirinho porque ele ajuda em casa. Então, isso é uma necessidade humana afetada, porque a partir do momento em que ele deixa todas essas necessidades lá fora e ele interna, ele rompe laços. Ele rompe laços afetivos. De repente, ele pode estar entrando em depressão porque ele não vê o netinho, que é pequenininho. Ele rompe laços até financeiros. Rompe laços de trabalho. Já pensou? O sujeito que trabalha, ele é o chefe da família, é o arrimo de família, e ele sofre um acidente, fratura um fêmur e tem que ficar internado? Olha o que mexe com ele lá na frente. Tá? Agora, voltando, né? Que eu estava falando sobre as etapas do SAI. Esse é o último zoom de hoje, tá? Então, tudo aquilo que eu vejo e que eu faço levantamento desse paciente, ele entra na minha coleta de dados. Ali eu vou entender, por exemplo, que uma mulher internou com infecção urinária, mas que o seu filho de 1 ano ainda amamenta. Então, essa é uma necessidade afetada, porque é um laço interrompido com o filho, que ainda está amamentando, né? E ela está ali, né? No caso, hospitalizada. Ou, às vezes, um paciente que está no CTI. Às vezes, o paciente teve um IAM e foi para o CTI, mas ele está lúcido, está acordado. Mas ele deixou de trabalhar e ele começa a se preocupar com o salário que ele precisa receber, que ele tem que pagar as contas, que ele tem que fazer compras, tá? Que ele tem as crianças em casa, a esposa, enfim. A coleta de dados, ela abrange toda e qualquer necessidade afetada. Às vezes o sujeito é evangélico, ele tem a sua religião e ele vai todo domingo ou na igreja ou no seu culto. E ele acaba rompendo esse laço, porque ele no domingo ele queria ir na igreja, mas não podia. Não pode, porque está internado. E assim vai, tá? Então essa é a primeira etapa. Depois que eu escrevo, lanço todas, na coleta de dados, todas essas necessidades afetadas, eu parto para o diagnóstico. Então, eu agrupo a etapa 1, eu agrupo de acordo com as necessidades afetadas, no caso, as religiosas, as sociais, as biológicas, tá? E aí, o que eu faço? Eu começo a fazer um diagnóstico. Então, o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana, tá? Em um dado momento do processo saúde e doença, e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Vou dar um exemplo bem básico, né? Eu acabei de falar. O indivíduo que vai ao culto, né? E que ele deixa de ir. Teve um momento em que eu identifiquei uma necessidade, que era uma senhora de idade, que era bem religiosa, mas que não podia ler a sua Bíblia porque esqueceu o óculos em casa.
Então, qual será o meu diagnóstico? Né? É a falta do óculos, então, que eu tenho que providenciar. Então, a partir do momento em que eu faço o diagnóstico dessas necessidades, o que eu faço? Eu parto para o planejamento das ações. Qual seria, por exemplo, eu falar com o serviço social para entrar em contato com a família, para a família trazer o óculos. Verificar se realmente aquela criança de 1 ano precisa ser amamentada. E ver um horário adequado para essa mãe receber essa criança, se possível. Eu consigo entender todas as ações que eu tenho que desenvolver. Inclusive, por exemplo, o paciente acamado, idoso, caquético, necessita de mudança de decúbito. Então, para quê? Para evitar úlcera de pressão. Então, eu tenho no meu diagnóstico e também, por exemplo, lá na coleta de dados, no meu exame físico, eu entendo que eu tenho um paciente emagrecido que precisa de mudar de decúbito, mudar de posições no leito para evitar úlcera de pressão. Então, o que eu faço? Eu, na coleta de dados, identifico no exame físico, no diagnóstico, eu entendo que ele pode desenvolver uma úlcera de pressão, então eu planejo a mudança de decúbito de 3 em 3 horas. Daí eu implemento as ações. Então, a partir do momento em que eu coloco mudança de decúbito de 3 em 3 horas, eu estou sinalizando para o meu técnico, olha, você precisa realizar a mudança de decúbito de 3 em 3 horas e passar um hidratante a cada mudança, nas proeminências ósseas. Entenderam? Então, o enfermeiro, ele implementa os cuidados em cima do planejamento, da coleta de dados e do diagnóstico. E você, enquanto técnico, realiza essas ações. E por último, nesse processo, eu tenho a avaliação. Como é que eu vou saber se tudo aquilo que eu implementei de cuidado está surtindo efeito? Então, eu preciso evoluir. E através dessa evolução, da avaliação, é que eu entendo se tudo aquilo que eu fiz anteriormente está surtindo efeito ou não. Tudo aquilo que eu planejei e implementei está ok. Por exemplo, se o paciente não está desenvolvendo úlcera de pressão, significa que a minha implementação de cuidado surtiu efeito. Eu entendo que se ele está com soro, né, com hidratação venosa, eu tenho que cuidar daquele braço para que ele não crie celulite, que não infiltre, que não perca aquele acesso. Eu tenho que implementar que ele tem que fazer uma troca de acesso a cada 72 horas. Curativo deve ser realizado todos os dias. Com o quê? De que forma? Isso está dentro dessa implementação de cuidado. E como que eu sei que aquele curativo está com aspecto ótimo? Aquela ferida está fechando através da minha avaliação. Será que aquela vozinha, ela se sente agora melhor, menos deprimida, a partir do momento que veio o óculos para ela e ela está conseguindo ler a Bíblia dela? É através da avaliação de enfermagem. Ok? Então, na realidade, a sistematização da enfermagem, ela enxerga o paciente na sua integralidade, total e irrestrita. Entenderam? Bem, então, recapitulando,
São 5 etapas do processo de enfermagem dentro da sistematização. Aqui é um pequeno resumo. Primeiro é a coleta, que é o primeiro passo, que busca informação básica que vai definir os cuidados da equipe de enfermagem. Vocês também fazem o SAI de vocês. Depois, o diagnóstico, que é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados. Essa etapa conduz à tomada da decisão sobre o diagnóstico de enfermagem. Quais são as ações e intervenções que precisamos fazer para desenvolver o cuidado ao paciente. Depois vem o planejamento de enfermagem. Tá? O que é esse planejamento de enfermagem? Tá? De acordo com o SAI, que organiza o trabalho profissional, quanto ao método. É a ideia de que os enfermeiros possam atuar para prevenir, controlar ou resolver os problemas de saúde do indivíduo. Então, é através dos dados que eu coleto que eu planejo, para que eu dê qualidade da assistência ao paciente, para que ele possa ir embora. Essa é o meu objetivo. É o objetivo principal, é a alta do paciente, tá? Então, isso faz a diferença. Com certeza, tá? Através das minhas ações, eu consigo a alta do paciente. E a implementação dos cuidados de enfermagem, tá? Que é a partir das informações obtidas em toda aquela abordagem que eu fiz o meu planejamento, eu implemento. São as atividades que podem ir desde uma administração de medicação até auxiliar ou realizar cuidados específicos, como de higiene pessoal do paciente, ou mensurar sinais vitais específicos e acrescentá-las no prontuário, como exemplo. Tá ok? Então, essas são as etapas da sistematização da assistência da enfermagem. E por último, né, é a avaliação da enfermagem, é a evolução da enfermagem, tá? Hoje em dia, nós temos o prontuário eletrônico do paciente. Hoje nós já trabalhamos com a digitalização de dados. Antes era feito tudo em formulário, tudo manual. Hoje eu já consigo ter o prontuário eletrônico. Por exemplo, o pessoal que mora em Angra ou que mora em Volta Redonda, com prontuário eletrônico, dependendo do sistema empregado, eu consigo visualizar esse paciente em toda a rede de saúde do município. Por exemplo, quem é de Angra, né? O paciente que é internado na HMJ, eu posso abrir o prontuário dele e visualizar todas as consultas dele desenvolvidas na atenção básica. Assim como, no caso também de Volta Redonda. Então, o prontuário eletrônico, ele consegue consolidar toda a vida desse indivíduo na atenção à saúde. Se ele tomou as vacinas, quantas vacinas tomou, ou se ele foi atendido na UBS há 10 anos atrás, o que ele fez. Se no caso da mulher, ela pariu 2 vezes, tá tudo ali, tá tudo naquele prontuário eletrônico, tá? E se ele internou, o que foi prescrito também está no prontuário eletrônico, ok? Então,
Nesse prontuário, eu tenho a evolução, a avaliação de enfermagem, que vocês também é a peça principal dessa evolução. Como que eu evoluo? Tá? Então, nós vamos ter aí um tempo hábil, de repente, se não só na semiotécnica, né? Mas você aprende a como evoluir o paciente todos os dias. Por exemplo, realizou o curativo? Qual o aspecto daquele curativo? Hoje, saída de secreção esverdeada. Se eu estou fazendo curativo todos os dias, eu estou evoluindo. Pode ser que daqui a 3 dias eu já evolua ferida sem saída de secreção com fibrina, tá? Eu evoluo, por exemplo, uma úlcera de pressão, que vai do estágio 4 para o estágio 1. Então, a avaliação de enfermagem, a evolução de enfermagem, ela é, gente, importantíssima. E judicialmente falando, é ela que absolve o profissional da saúde em questão jurídica, ou condena. É ali na evolução de enfermagem que eu tenho a minha absolvição ou a minha condenação, tá? Por isso, a importância do registro de enfermagem. É importantíssimo. Tudo o que acontece eu tenho que evoluir. Um exemplo básico. Orientado ao acompanhante a não levar o paciente no banheiro. E aí, a acompanhante pega o paciente e leva para o banheiro. O paciente cai e faz um TCE. E aí eu evoluo. Apesar do acompanhante ter sido orientado, ele levou o paciente ao banheiro. O paciente cai, bate a cabeça, tem uma lesão, é encaminhado para o pronto-socorro, vai para a sala vermelha e de lá vai a óbito. A enfermagem foi culpada? Não foi. Ela orientou o acompanhante, mas mesmo assim o acompanhante levou o paciente para o banheiro. Entenderam? Só estou dando um exemplo. Mas a avaliação, a evolução de enfermagem, ela é primordial. É ela que vai avaliar se o meu bom desempenho, se eu estou tendo um bom desempenho dentro dos cuidados da enfermagem. Se todo o meu planejamento deu certo, ok? Bem, e por último aí, uma frase da Florence Nightingale. Acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações, e em ações que tragam resultados. E eu ainda acrescentaria, porque naquela época a Florence não tinha o prontuário eletrônico, não tinha sistematização, não tinha o SAI, não desta forma atual. Ela fazia. Eu acrescentaria que todos deveriam ser transformados em ações e em ações também registradas para serem avaliadas, tá? Então, aqui está uma nova etapa aí para vocês, né? Que vocês vão começar a desenvolver já